a gente estiver no ar. E aí, quando eu falar já, a gente faz uns 3 segundinhos de silêncio, só para começar zerado. Deixa eu só adicionar aqui a página rapidinho. Peraí. Compartilhar em uma página. Bom, gente, podemos. Vou dar play aqui, então a gente conta até 5 segundos e não fala nada, tá bom? Tá. Pode começar? Deixa eu ver aqui. Peraí. Tem que me avisar, né? Uhum. Rapidinho, que o negócio aqui não tá exatamente fácil. Peraí. Pronto. Deixa eu só... Precisa só adicionar um negocinho. Valendo. Pode começar? Peraí. Travou aqui um minuto. 1, 2, 3. Ué. Uhum. Só um pouquinho de... Tá bom. Vai dar certo. Não, tecnologia, sim. Eu falei para vocês, vocês vão dizer, olha, Rosane, quando começa a dar problema uma coisa, parece que assim, vem uma... Tecnologias racistas. Esse racismo tecnológico. Eu e Jari falamos muito que não devíamos logo no início. Gente do céu, um minutinho só. Não sei por que não tá indo. Foi! Tá valendo. Oi, opa. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Eu sou Dina Alves, coordenadora-chefe do Departamento de Justiça e Segurança Pública do IBCCRIM. Peço desculpas pelo atraso, o pessoal estava aí esperando essa live hoje, e a gente teve alguns problemas tecnológicos. Eu quero avisar, antes de começar a live, que o Instituto reabriu as inscrições para o curso à distância, que é o curso que também traz o nome, né, Aspectos da Necropolítica Criminal Brasileira, que faz parte, inclusive, também dessa live. São 6 aulas do curso que discute temas fundamentais da atualidade, como racismo estrutural e sistema de justiça, o pensamento antirracista e anticolonialista, a representação da mulher negra na criminologia e as mortes simbólicas, enfim, são vários assuntos que nos ajudam a compreender os diversos graus de violência e violações contra a população não branca, população negra brasileira. E as inscrições estão abertas para o curso à distância no site do IBCCRIM. Nós tivemos a modalidade presencial, e aí, devido a várias inscrições, vários pedidos, a gente abriu agora para o EAD. É só entrar no site do IBCCRIM, www.ibccrim.org.br, e fazer a sua inscrição. Bom, e na live de hoje a gente recebe 2 professores que ministraram aula no curso presencial, Aspecto da Necropolítica, o professor Juarez Xavier e a professora Rosane Borges. Sejam bem-vindos nessa live. Bom, o Juarez é professor da Faculdade de Jornalismo da Unesp e é também coordenador executivo do Núcleo Negro Unesp para Pesquisa e Extensão, o NUP, e Rosane é jornalista e professora da Escola de Comunicação e Artes da USP, no ECA. Pesquisadora, ligada. Pesquisadora? Porque eu estou ligada a um grupo de pesquisa que dou aula no curso de especialização. Tá. Só para corrigir. Certo. E vale lembrar também que
Tanto a Rosane quanto o professor Juarez participaram de episódios do podcast do IBC CRI Vire a Chave. Só é ir lá nas nossas plataformas do streaming para ver aí o podcast. Bom, Rosane, obrigada pela presença. Professor Juarez também, obrigado pela presença. Bom, eu vou aqui ficar mais de mediadora, vou só escutar, né, e encaminhar algumas perguntas do pessoal que está entrando aí para acompanhar a live. E eu gostaria de começar ouvindo vocês sobre essa pauta racial agora com a morte do George Floyd nos Estados Unidos e toda a repercussão que deu nessa morte e principalmente a repercussão midiática, né, a forma como a mídia nos Estados Unidos cobriu e está cobrindo as manifestações. E aqui no Brasil também, né, numa realidade de violência do Estado contra a juventude negra nas manifestações, mas também as mortes, né, as geografias da morte nas periferias, nas comunidades, a morte de João Pedro e João Vitor no Rio de Janeiro, agora o assassinato da Luana Barbosa, enfim, várias mortes que ocorrem diariamente no Brasil e que não tem essa repercussão midiática. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como que vocês estão acompanhando essa realidade sobre a cobertura midiática e o racismo estrutural. Bom, quem quer começar? Você quer, Rosane, começar? Rosane. Aprendemos um pouco juntos. Tá bom. A gente já, antes de dar esse apanha aí técnica, né, na nossa live, começava com o professor Juarez, um amigo querido, né? Antes de mais nada, também cumprimentar a todos e todas, agradecer o convite, é um prazer estar numa live do IBC CRI, e esse prazer ele redobra, né, na companhia da Dina, né, companheira aí de lutas, uma pessoa querida, aguerrida, e também do professor Juarez, do Juarez Jafié, que é uma referência para a gente, né, um professor, pesquisador, intelectual, né, um ativista muito comprometido com as nossas causas. Então, eu me sinto em boa companhia, né, em tempos tão difíceis. Mas, assim, a gente começava, né, ainda há pouco, né, nessa conversa de bastidor, como é que a gente vem testemunhando, acho que a morte do George Floyd, para nós negros, não tem, a morte não apresenta nada de novo, porque elas são recorrentes nos Estados Unidos, elas só reafirmam um padrão do racismo policial, reafirmam um padrão de uma persistência histórica da destituição de corpos negros. Agora, eu acho que o que as manifestações marcam é a possibilidade de um novo tempo. Eu acho que tanto os negros estadunidenses como negros brasileiros, a gente vem emitindo sinais e tirando esses episódios terríveis de morte e assassinato da nossa gente do campo da trivialidade cotidiana, porque é isso que eles se tornaram, e a gente está deslocando para o campo do intolerável. Eu acho que quando a gente viu aqueles incêndios todos, o que a população negra disse para o mundo a gente tem que deslocar, e isso tem que ficar no campo do intolerável, não para a gente, porque para a gente já era. Eles convocaram o mundo para pensar que o racismo é absolutamente intolerável. Então, eu acho que no Brasil a gente vem fazendo isso há um bom tempo, convocando a sociedade brasileira, porque eu acho que quando muita gente perguntou, mas Rosane, o movimento negro aqui, eu disse, a gente está gritando, a gente foi para a rua pela morte da Marielle, da Cláudia, que foi arrastada pelos policiais em 2014, a gente tem um histórico, se a gente for dar os exemplos, não vai ter live, né, que vai dar conta. E aí o que eu vim insistindo, que na verdade as nossas manifestações não são manifestações para a gente, nós, população negra, tomar consciência, mas é para a gente denunciar o que o Estado brasileiro faz conosco e a gente tentar convocar a sociedade brasileira para entrar nessa luta conosco, e o que não acontece, né? Então, eu acho que eu diria, Gina, que o que a gente está vivendo hoje é um momento em que a dimensão racial, em plena pandemia, ganha a dimensão que ganha, pelas vias que ganham, né? No Brasil, para a gente ter um dado absurdo, abril e maio, as operações policiais aumentaram, isso não é à toa, aumentaram, a gente está no estado fascista.
Cada vez mais morrem adolescentes negros e crianças negras nessas operações. Teve aumento em relação a abril do ano passado em 25%, né, em relação a esse ano. Foi preciso que o STF ordenasse e dissesse que as operações tinham que cessar na pandemia, mas elas não acontecem por acaso, né? Então, eu acho que esse que é o momento. Eu acho que essas manifestações, elas... E teve aqui no Brasil, inclusive, eu escrevi um post que eu estava com muita preocupação, né, muito medo das nossas manifestações em plena pandemia, inclusive por conta da questão da Covid, mas eu acho que essas manifestações todas, elas estão demonstrando exatamente isso. É a intolerância, a gente tem que bradar e dizer, e colocar o racismo em ação que ele ocupa. Ele não é nada episódico, não é fenomênico. A gente acha que racismo é apenas o porteiro que não me deixou subir no prédio de luxo. Não, ele é cotidiano. E ele é brutal e ele é letal. Eu acho que é isso que o mundo está acordando, a mídia, né, estadunidense, e a nossa tardiamente, porque, vejam, foi preciso acontecer algo nos Estados Unidos para a imprensa brasileira passar a pautar de maneira sistemática e ostensiva, porque antes ela não cobria, né? Isso. Professor Juarez, gostaríamos de escutar suas reflexões também. Obrigada, Rosane. Então, boa tarde, né? Para mim é um prazer estar com a Rosane, uma pessoa que eu gosto, respeito muito do ponto de vista intelectual, leio tudo que ela escreve, ouço, acompanho. Acho que é uma preciosidade a intelectualidade que nós temos no Brasil. E o prazer estar contigo novamente, Helena, né? A gente esteve juntos no presencial, né? E agora está se encontrando por vias digitais. Eu quero chamar a atenção de uma abordagem iniciada pela Rosane, que eu gosto, acho muito boa. É um certo ponto de inflexão da mídia em fazer a cobertura dos acontecimentos dos Estados Unidos. Eu fiz um breve levantamento, essa obsessão nossa de tentar compreender, né, tudo o que está acontecendo, e nunca tinha ouvido a mídia replicar tantas vezes o conceito de racismo estrutural. A mídia hegemônica comercial brasileira nunca tinha ouvido tantas vezes repetir o conceito, né? Um conceito que nós estamos repetindo há 40 anos praticamente sozinhos. Então, o que eu achei interessante é que esse acontecimento ele pautou a mídia de uma certa forma. Ela discutia a questão do preconceito negro, né? Como é que se via a percepção do negro na sociedade brasileira. Ela cobria isso, falando sobre questões pontuais do cotidiano, cobria a questão da segregação e da discriminação, mas não cobriu o racismo. Então, me chama a atenção esse fato de a imprensa ter incorporado um certo léxico pautado naquilo que nós estamos falando há 40 anos, que tem um acontecimento externo para que a mídia pudesse incorporar esse debate que nós estamos fazendo há bastante tempo. Aí eu fiz um pequeno exercício, não tem nada de rigor, nada, um pequeno exercício. Eu tentei pensar a questão do racismo, observando a mídia, como é que eles falavam sobre a questão fundante do racismo, né? Como é que ele é fundante na estrutura das relações raciais, como é que ele é estruturante, como ele é replicante, né? E aí você percebe uma diferença muito grande entre a observação dos fenômenos feitos nos Estados Unidos e o que está acontecendo no Brasil. Como é que a mídia lidou com isso? Né? Parece que é um bloqueio epistêmico na cobertura, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, eles falam sobre o caráter fundante do racismo, né? Eu cheguei até a ver reportagem que eles dão um salto temporal, vai até o século XIX, fala sobre o processo de libertação, fala sobre as lutas políticas pelos direitos civis, né? Então, você tem uma compreensão fundante desse racismo praticado nos Estados Unidos. No Brasil, não. No Brasil, todas as vezes que eles pegam são questões pontuais, né? O menino que morreu, o Miguel, o Vitor, o Pedro, mas é como se fosse um acontecimento sem história, né? Diferente do que você vê quando faz a cobertura nos Estados Unidos. Quanto ao aspecto estruturante do racismo, eles falam sobre a violência policial, como é que ela se constitui. Vi uma reportagem muito boa falando sobre as diferenças dos ganhos dos negros no mercado de trabalho em relação aos brancos, a situação da mulher negra, dos cárceres, né? Tudo isso mostrando como é uma prática estruturante e tal. No Brasil, não. No Brasil é um acontecimento pontual. Você não pega
os aspectos estruturantes na vida do negro, e sempre quando pega do ponto de vista pessoal. Eu vi até uma cobertura feita pela Globo News, aí ao final eles falaram pessoalmente como é que eles romperam, né, a barreira da violência racial, né? Então, é estruturante nos Estados Unidos, no Brasil não, você consegue lidar com isso. E a questão de ser replicante, né? Isso que eu acho que é uma das categorias que mais me chamaram a atenção. Então, a todo momento, eles destacam essa política fascista do governo Trump, a todo momento. Convoca o exército, faz provocação, estimula a violência, as piadas, o que ele fala, tal. No Brasil, ainda eu não vi em nenhum momento a cobertura associar a violência racial contra os negros ao governo do Jair Bolsonaro, por exemplo. Isso me chama a atenção. Parece que o acontecimento é um ente mítico, não tem responsáveis, né? Então, lá o Trump é apontado como um estimulador da violência, aqui não. Então, o que me chama a atenção é que a mesma mídia fazendo cobertura, consciente ou inconscientemente, ela cria uma cobertura pendular, né? Ela tem uma natureza na cobertura dos Estados Unidos, outra natureza em relação ao Brasil. Então, o que se espera a partir disso? Eu gosto dessa ideia de, depois de um acontecimento provoca uma elasticidade dessa na esfera pública, ela não volta a ser a mesma. Tenho a impressão que é possível que a gente tenha, no futuro próximo, um debate diferente sobre a questão racial, né? Para iniciar, assim, o que me chama a atenção nesse aspecto, e acho que isso a gente vai ter que fazer de uma forma mais radical, é o comprometimento que a classe média branca democrática tem que ter na luta contra o racismo. Tem sido para mim interessante observar como é que a juventude branca norte-americana tem ido para a rua, e duas coisas me chamaram a atenção. Uma, quando uma menina muito adolescente disse: vamos fazer um cordão de isolamento porque a polícia não tem coragem de nos matar diante da televisão. A consciência do privilégio, né? É extraordinário isso, e você não vê isso no Brasil, né? Não é hipotecar apoio, não é ir nas manifestações do 20 de novembro, né? É assumir uma posição ativa de enfrentamento ao racismo. Isso me chamou a atenção. E uma outra coisa foi um cartaz de uma jovem menina branca em Nova York. E o cartaz dizia o seguinte: a omissão dos brancos em relação ao racismo estimula a violência policial. A mesma lógica eu acho que deve ser apresentada em relação ao Brasil. A omissão da classe média branca democrática em relação ao racismo estimula os altos índices de morbidade de jovens negros, a violência contra a mulher negra e estarmos apartados de todo e qualquer acesso ao exercício da democracia. Então, a despeito dessa cobertura, que eu acho sempre importante, é importante fazer isso, tem sempre aquela dimensão da dialética exúnica, né? Quer dizer, você mostra um lado e você abre brechas para a contradição, isso eu acho que é legal. Mas é importante observar esse aspecto de que ainda a mídia corporativa consegue criar um cordão sanitário entre as violências e brutalidades raciais que acontecem nos Estados Unidos e a realidade do Brasil. Eu acho que são coisas interessantes para a gente avaliar a partir desse momento, né? Eu concordo com a Rosane e acho que abre um espaço novo para a gente poder fazer a discussão do racismo no Brasil. E a classe média branca terá que ter uma postura política contra o racismo. Acho que a gente tem que cobrar isso de uma forma mais enfática, mais aberta, mais dura. Sim. Professor, eu acompanhei a cobertura da Globo News também, em alguns dias, né, sobre a morte do George Floyd, e também acompanhei o que muitas pessoas nas redes sociais atribuiu como dia histórico, que foi o dia em que a Globo estava com a tela preta. Que tinha vários jornalistas, né, quer dizer, vários, né? O mínimo que tem na Globo de jornalistas pretos e jornalistas falando e fazendo as suas análises sobre racismo. E aí me preocupou bastante isso também, né? Foi um incômodo, porque em momento algum se problematizou o racismo, né, que a Globo exerce. E ficou muito no campo da interpessoalidade, do que cada um teve de experiência como jornalista negros, inclusive em outras emissoras e não na Rede Globo. Com Ali Camel como, né, o grande nome da Rede Globo, que inclusive escreveu um livro para dar respostas ao movimento negro quando a gente estava nas ruas e aí, né, fazendo denúncias do racismo.
que aí ele escreveu o livro Não Somos Racistas. Sim. E aí eu gostaria também eu gostaria de falar para o pessoal que está acompanhando, se quiserem mandar as perguntas, alguma reflexão, pode enviar, que a Harumi está aguardando aqui para enviar para a gente. Mas eu gostaria também de ouvir mais um pouquinho da Rosane sobre o impacto que teria na nossa sociedade, na sociedade brasileira, e também o professor Reis, sobre esse valor simbólico, né, do povo branco norte-americano, que estão aderindo ao movimento Black Lives Matter, sobre reconhecer a existência do racismo e o valor simbólico que é isso, né, se colocar na frente para proteger a vida negra. Né, a vida negra que historicamente sempre foi precarizada, negligenciada, e agora eu acho que tem um valor simbólico muito importante nos Estados Unidos. E para a gente aqui, como seria essa realidade? Será que teria algum impacto na nossa sociedade? A gente teve histórias diferentes no sentido dos Estados Unidos ter a segregação racial declaradamente em leis, e aqui no Brasil a implantação do mito da democracia racial, que é um problema hoje, né, tanto no impacto em políticas públicas, principalmente de segurança pública, né, apesar das estatísticas e das políticas públicas oficiais não estar declaradamente escrita que são racistas, mas nas suas práticas a atuação da polícia, ela revela o racismo estrutural da sociedade brasileira como um emblemático e persistente padrão, né, histórico aí, determinantes de quem deve viver e quem deve morrer. Será que teria algum tipo de influência na sociedade, na nossa sociedade? Será que os brancos aqui teria essa empatia, essa sensibilidade diante desse momento histórico que a gente está vivendo? Eu acho que, assim, eu acho que não, né? Porque e aí, porque eu acho que, voltando ao que o Juarez colocou, eu concordo muito, eu estava até pensando em fazer um artigo nesse sentido, Juarez. Quem sabe, de repente, nós dois fazemos juntos, para soltar do veículo essa análise, né? Porque está muito convergente os olhares, né? Os nossos olhares analíticos. De repente, eu artigo aí a 4 mãos, mas olha só, eu acho que e eu não gosto muito do termo empatia, sabe, Dina? Porque a empatia, essa coisa de supor, não que a empatia seja uma palavra que a gente deva desconsiderar, mas eu não gosto dela nos contextos políticos, de ação política coletiva, de transformação, porque, veja, quando você fala em empatia, supõe que você tem que se colocar no lugar do outro. E o que nós precisamos para combater o racismo não é que o branco se coloque no meu lugar. A gente quer que o branco, do lugar dele, saiba dos privilégios que ele tem, e que, para ele ser humano, ele tem que reconhecer em mim a humanidade que lhe é intrínseca. Porque teve uma pesquisa que saiu sobre os atentados terroristas em Londres, o pesquisador fez os pais destroçados com seus filhos sendo... Eu acho que a Rosane caiu. Voltou. Ah, tá. É que eu fui recusar uma ligação. Então, havia um slogan que era assim, que os vizinhos se solidarizavam com os filhos que tinham sido assassinados, atropelados, os atentados, e a ideia era que todo mundo tinha que ser empático com a dor daqueles pais. E o pesquisador percebeu o seguinte: quanto mais empatia os vizinhos, os pais tinham com a dor daqueles pais, mais ódio eles tinham aos imigrantes, aos árabes, porque você se colocar no lugar do outro, num momento como esse, e a gente não tira esse sentimento, principalmente de quem é pai e quem é mãe, você quer a morte do outro. Então, acho que a empatia, quando ela vira uma categoria política generalizada, ela é perigosa. Então, eu acho, primeiro, mais do que empatia, como é que a gente pensa a sociedade brasileira, um reconhecimento que todos nós somos iguais. Aí, nos reconhecer como igual é a chave para a gente dizer para a branquitude que também ela não é humana numa sociedade de privilégios raciais. Uhum. Ela é privilegiada, ela não é cidadã, como já diria o próprio Milton Santos. Então, eu acho que é uma discussão que vai nos levar, eu acho que como
conseguir a aderência das pessoas, e aí volta o que Juarez disse, é tirar o racismo das ações individuais, porque ninguém quer se identificar como racista, sempre é o vizinho que é. E aí, quando a gente diz o racismo de fato é estrutural, todos nós, de certa forma, inclusive a população negra, automatiza o racismo. Agora, com a diferença que nós somos vítimas, né? Quando eu estou dizendo isso, não é o discurso do senso comum, dizer até o próprio negro não gosta de negro, não é isso. É dizer que ele recobre tudo de tal forma que até as pessoas bem intencionadas, as pessoas corretas, éticas, elas serão racistas porque elas agirão a partir de uma rubrica já posta. E qual é a rubrica já posta? Do racismo, do patriarcado. Então, é disso que a gente está falando, é pedir aderência, como é que a população branca pode, isso eu ouvi também, Juarez, a adolescente branca dizendo, olha, vamos fazer um cordão. E aí é reconhecer que existe a maioria da população negra que passa por situações por sua cor de pele. E isso está na casa dessas pessoas, com as empregadas negras, que eles não conseguem dimensionar. Então, tem um cotidiano aí que vai fazendo, que vai invisibilizando os privilégios que as pessoas brancas têm. Se a gente pensar em termos de movimento social brasileiro, veja, um único movimento, gente, social, que vai para a rua reivindicando o direito à vida somos nós. Todos os outros reivindicam políticas públicas, né? O movimento sem terra, o direito à terra. E veja, a gente está numa questão que é primária da existência. Nós somos o único movimento que fomos, a Carta das Mulheres Negras de 2015 começa com o primeiro ponto, o direito à vida. Então, eu acho, Dina, que com essa ideia toda aí da pandemia e da Covid, eu acho que é um esforço coletivo. Aí sim, não é um problema só nosso, a gente tem que espreitar as pessoas brancas, dizer que a gente não supera o racismo sem eles, né? No sentido de que é um problema que eles criaram, né? Como a gente aprende no movimento. E porque, às vezes, as pessoas brancas falam assim, olha, eu não sou racista, eu sou antirracista, e aí a gente tem que dizer assim, você tem que se colocar, qual foi o seu papel nesse guinhão aí, nesse latifúndio, o que lhes cabe? Porque, muitas vezes, o que a gente vê mentes emancipadas da branquitude dizendo, olha, de fato, a escravidão afetou muito o negro, né? A gente tem uma linhagem sociológica que é do Florestan Fernandes que dizia isso, mas a gente tem que dizer, se afetou a nós, afetou também vocês brancos. E essa afetação tem que vir à superfície. Como foi que a escravidão afetou a população branca brasileira? Pela via do privilégio, pela via do patrimonialismo, porque senão é uma conta que não fecha. O reconhecimento que a escravidão nos afeta, que nós vivemos em condições desfavoráveis por conta de um passado que ainda opera no presente. Quando os mais emancipados dizem isso, a gente tem que dizer o outro lado da moeda. E aí eu acho que é fundamental a gente fazer esse debate assim, e aí sem apontação de dedo do ponto de vista individual, né? Se ao mesmo tempo a cobertura jornalística faz isso, os negros que superaram, o que eles passaram, é preciso que a gente retome o debate a partir dessas questões, né? Não é um indivíduo branco, às vezes até né? Eu costumo dizer que aquela coisa macho branco que tem dentro de você, e eu brinco com minhas alunas, olha, mas não é o branco pessoa, é o branco ideologia. Tem uns que, na verdade, é o branco pessoa, a gente quer matar. Mas, assim, em termos gerais políticos, é isso, é matar esse branco enquanto ideologia, enquanto expressão, enquanto força. E as pessoas brancas, antes delas ficarem na defensiva, eu não sou racista, elas saberem como esse passado da escravidão opera até hoje como um limitador para as pessoas negras e um expansor para as pessoas brancas, uma possibilidade delas poderem ser tudo na vida, né? Vou na mesma linha. linha. Eu acho que eu falei muito. Não, nada. Vou na mesma linha. Juarez está mudo ou não? Não. Eu tô ouvindo. Você não está ouvindo, Rô? Está ouvindo? Alô? Está ouvindo? Agora eu também não estou ouvindo a Rô. Então pode ser o dela que
que ela mexeu. Dina, você está ouvindo o Juarez? Agora eu estou te ouvindo. Estou ouvindo, Juarez, e estou te ouvindo. Estou ouvindo as duas. Estou ouvindo as duas. E você, Rosane, está ouvindo a gente? Acho que não. Continuo? Espero voltar? O que você acha melhor, Dina? Continua, professor. Eu vou tentar falar com ela aqui, se ela... Tá bom. Eu quero concordar com a Rosane, que acho que seria prematuro dizer que isso provocará uma mudança substantiva na classe média branca brasileira. Acho que tem que primeiro considerar que ela é muito difusa e diversa, né? Você tem uma classe média mais democrática, que inclusive militou no campo da esquerda, tem sido defensor de direitos humanos. Você tem uma classe média mais conservadora, e um fenômeno novo que nós estamos assistindo no Brasil é uma classe média fascista. E isso é um dado bastante assustador, né? Acho que há diferenças também, do ponto de vista do que aconteceu nos Estados Unidos. Eu acho que a população branca, negra, de modo geral, mas branca também, saiu da percepção percebida para a percepção real da violência e do racismo. A minha esposa, ela usa uma expressão que eu gosto bastante, que ela diz que não largar a mão do outro é fácil, difícil é você pular na bala do outro. Então, isso eu acho que é a percepção percebida para a percepção real, né? E isso aconteceu nos Estados Unidos. Em relação à violência, ela começou a observar que as medidas de militarização da polícia nos Estados Unidos, iniciada com a construção da SWAT nos anos 60, em Los Angeles, ela foi se autonomizando, ela foi ficando cada vez mais militarizada, mais brutal, mais violenta, e ela começou a chegar em áreas em que a população branca vive. Ela começou a furar a bolha da violência restrita nos anos 60 e 70 à população negra, em especial depois da política de guerra às drogas iniciada pelo Nixon. Então, todos passaram a ser alvos dessa violência, não como os negros, obviamente, mas passaram a ser alvos dessa violência. Um outro fator que levou, na minha opinião, a classe média branca nos Estados Unidos a sair da percepção percebida para a percepção real foram as políticas adotadas pelo governo Reagan. O governo Reagan, ao adotar as políticas de caráter neoliberal, ele deixou muita gente pelo caminho. Você tinha uma política que dava uma certa atenção, inclusive para a classe média branca, você deixa de ter isso. A crise econômica que leva à desindustrialização em áreas importantes, como Detroit, Chicago, afeta parte da população da classe média branca. A violência, a experiência que tiveram do Occupy Wall Street, que é uma experiência de ação política, fez com que ela se despertasse também dessa percepção para essa percepção real. E isso fez, na minha opinião, com que ela tomasse consciência de que essa violência ela tem uma anatomia, né? A anatomia dela, do agente da violência, é a anatomia branca, e de quem sofre a violência é a anatomia negra. No Brasil, acho que nós estamos distantes disso. A polícia, por exemplo, sempre foi militarizada. Isso nunca, e de uma forma, chocou a classe média branca. Pelo contrário, né? Ela se sentia protegida em relação a isso, né? Em relação à violência, à brutalidade das medidas neoliberais que estão sendo adotadas no Brasil a partir de 2016 e fortemente a partir desse governo, ela tem blindado, de uma certa forma, a classe média brasileira. Ela é brutal, é violenta, mas a classe média brasileira tem o desmonte do SUS, ela corre para um plano de saúde. Tem o desmonte da escola pública, ela vai para a escola particular. Vamos ver o resultado dessa crise toda, como ela vai se comportar. Então, eu acho que ela tem mais dificuldade de avançar nessa saída da percepção percebida para uma percepção real. E há um dado fundamental, eu acho que esse é o dado decisivo. Nos Estados Unidos, a população negra é minoria. Ela representa lá 13% da população norte-americana. Teoricamente, resgatar 13% da população, né, com políticas públicas é relativamente mais tranquilo do ponto de vista do conforto das classes médias de você resgatar 54%. Aí ao incorporar, você quebra a estrutura. Os privilégios não serão mais os mesmos, obviamente, a não ser que você desmonte a concentração de renda que está no topo da pirâmide social brasileira. Mas não é o que se vê a curto prazo. Então, é mais difícil você esperar da classe média branca brasileira
que ela cede uma percepção percebida para uma percepção real da violência racial contra a população negra e os desdobramentos dessa violência, que é o alto índice de morbidade, do que a população branca norte-americana. Então, acho que a gente vai ter aqui no Brasil ainda um longo caminho a ser percorrido, espero que não tão longo, para que a população branca se dê conta de que todos nós somos vítimas do racismo. Não é possível construir um país democrático deixando 54% da população fora do exercício da cidadania. Um dado que me assustou ontem, estava vendo a reportagem do Ministério da Economia, e o ministro disse que 38 milhões de pessoas estavam invisíveis no Brasil. Isso é assustador. Nós não estamos falando de 300 pessoas, de 38 mil pessoas, não. 38 milhões de pessoas estão invisíveis no sistema, o governo não conhecia essa população, né? E imediatamente eu associei que é a população herdeira da escravização no Brasil. Nós estamos falando de quase 4 Portugais, quase o tamanho da Espanha, quase o tamanho da França, 38 milhões de pessoas, né? Então, como é que você, além desses 54%, mas esses 38%, você incorpora sem criar uma mudança substantiva na estrutura econômica, política social e cultural do país? Então, por isso que eu acho que ainda aqui vai levar um certo tempo para a classe média se dar conta do tamanho abissal que é a desigualdade social no Brasil, que separa negros e pretos, né, no dia a dia, na realidade política social brasileira. Certo. Bom, gente, chegou uma pergunta aqui, tanto para o Juarez quanto para a Rosane, da Clarice Brandão, e ela fala o seguinte: o que me acalma é que a nova geração de crianças e adolescentes está muito mais consciente e preparada para lidar com essa questão. Meus filhos estão vivendo uma realidade melhor do que eu vivi. O movimento também se sente esperançoso? E uma outra pergunta, acho que dá para emendar as duas. Por que mesmo com a existência do racismo estrutural, a dificuldade de desencadear no Brasil um protesto com grandes proporções? Eu acho que vocês já falaram bastante sobre isso. Sempre quando as manifestações estão sendo organizadas, vejo divergências acerca de uma manifestação pacífica ou não. Eu acho que vocês falaram bastante sobre isso, mas fiquem também à vontade para comentar. O Leonardo Maris e a Clarice Brandão, as duas perguntas que chegaram para a gente já caminhar para finalizar a nossa live. Rosane, agora? Posso começar. Porque eu sempre começo. Tá. Fazer uma inversão. Eu começo aqui. Tá certo, tem razão. Vamos fazer por aqui. Eu acho que tem duas questões, assim, Clarice e Leonardo, né? Primeiro, do ponto de vista da percepção. Eu quero crer que esse é um êxito do movimento negro, do movimento social negro no Brasil, né? Um êxito extraordinário em fazer com que avançasse a consciência do problema racial no Brasil. Consciência não é uma boa palavra, mas vou usar aqui mais como um suporte para a argumentação. Nesses últimos 40 anos, o movimento negro foi extremamente exitoso em avançar no debate político sobre a questão racial. Me recordo quando a gente começa a discutir a questão desse novo movimento negro moderno, em 1978, com a Carta do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, ali a gente se via como minoria social. Até os anos 70, a gente pensava o movimento como minoria social. Hoje nós pensamos o movimento negro como maioria social. Isso é uma diferença assustadora. Quando começamos a ter acesso aos dados, aos números da desigualdade, foi uma coisa extraordinária. Não tinha como você manter o simulacro da fabulação da democracia racial. Os dados eles eram evidentes. Começam timidamente no governo Erundina e depois explodem quando se tem o grupo de trabalho interministerial do governo Fernando Henrique Cardoso e escancara-se a partir desse momento. Então, ter acesso aos dados foi importante e foi uma luta política, uma reivindicação efetiva do movimento negro. E até mesmo na organização política, as conquistas obtidas no âmbito do governo, tanto do ponto de vista da educação, do ponto de vista da cobertura da história negra e do ingresso, né, criou uma visão diferente da população branca em relação à questão do racismo. Então, eu acho que esse avanço que nós tivemos na percepção é um avanço considerável do movimento negro. Eu acho que foi um movimento educador. A professora Nilma fala bastante isso, né? Um movimento educador que educou
a sociedade brasileira a perceber a questão do racismo. Esse dado da mobilização sempre me chama atenção, porque ele não é um problema especificamente da população negra, é importante lidar com isso. Você tem outros movimentos sociais que também têm muita dificuldade em fazer mobilizações de massa no Brasil, não é especificamente em relação à população negra. Vamos pegar mais recentemente. O governo desmontou a CLT, desmontou, ele não fez mudança, ele desmontou a CLT, desmontou um conjunto de direitos. O movimento sindical não foi para a rua, não tinha pandemia, você não viu milhões de trabalhadores indo à rua, centrais sindicais, e foi seríssimo o que aconteceu. A mesma coisa você pode dizer em relação à Previdência Social, que afetou de forma significativa parte da população, inclusive da classe média baixa, média, que também não teve grandes manifestações. É importante observar que o problema de mobilização não é um problema especificamente da população negra. É um problema que nós temos tido nos últimos anos de mobilizações populares de movimentos importantes e significativos. Chama a atenção, inclusive, que do ponto de vista dos direitos trabalhistas, a população negra está praticamente apartada desses direitos. Historicamente, isso acontece desde a década de 10, por não estar no mercado formal do trabalho na maior parte da sua ação. Então, pode-se observar que outros segmentos também passam por isso. E a questão previdenciária, eu gosto sempre de dizer o seguinte, a minha geração foi a primeira na minha família a ter carteira de trabalho assinada, a ter acesso a direitos previdenciários. Minha mãe foi empregada doméstica, minhas tias empregadas domésticas, e nunca tiveram carteira assinada. Mesmo assim, a população branca de classe média e média não foi à rua contestar o desmonte da Previdência. Eu acho que é um processo que nós estamos construindo, da mesma forma que os movimentos sociais têm dificuldades, nós também temos, mas eu acho que nós estamos mais próximos de fazer essa ruptura da passagem da percepção percebida de ser negro no Brasil para a percepção real de ser negro no Brasil. Eu quero insistir nisso. Há 40 anos a gente se via como minoria. Hoje nós nos vemos como maioria. E ao construir esse conceito de negros como maioria social, pretos e pardos como os negros, maioria social, acho que nós apresentamos para a sociedade brasileira o mais importante instrumento de ação política para a superação das desigualdades. Construímos um conceito de maioria social. Então, acho que, mesmo não percebendo os avanços, nós estamos tendo os avanços significativos do ponto de vista da organização, do ativismo e da compreensão da realidade do racismo, e acho que nós viveremos um momento em que essa ruptura se dará, e eu acho que a situação vai ser, talvez, muito mais expressiva e significativa do que nós estamos assistindo nos Estados Unidos, pelo simples fato de ter maioria social na sociedade brasileira. Então, eu acho que a gente avança. Talvez não seja perceptível para todo mundo, mas a gente consegue observar um avanço significativo da população negra em relação ao que nós tínhamos 40 anos atrás. Eu também... Não sei, já terminou? Sim, terminei. Eu concordo com o que o Juarez está dizendo em número, gênero e grau, porque normalmente a gente tem essa tendência, de achar que é um imobilismo do negro brasileiro, e pelo que, como o Juarez demonstrou, é o contrário. E eu ainda acrescentaria de que nós somos um movimento social que nós caminhamos sozinhos durante muito tempo, e ainda continuamos, mas hoje com o apoio, com o consórcio de algumas esferas. Mas veja, a gente enfraqueceu o mito da democracia social sozinhos. Nem a esquerda estava com a gente, porque a esquerda também subscrevia uma ideia de democracia racial. Eu acho que, sob esse ponto de vista, o movimento negro abriu muitas frentes em condições completamente adversas. A gente brinca muito, havia uma frase de épocas passadas que se brincava, dizia que o movimento negro estadunidense ele lutava para acabar com o racismo. O movimento negro brasileiro lutava para dizer que o Brasil era racista. Então, a gente partia de a desvantagem, inclusive, das ferramentas da luta para a gente se colocar de maneira ainda maiores. Porque a gente primeiro teve, como ele bem lembrou, o movimento negro educador, a gente teve que tentar impor no sentido da narrativa
num discurso em que o racismo ele aparecia como algo estrutural, como algo estatal, como algo das instituições brasileiras, algo que era negado. Quando se admitiu o racismo no Brasil, repito, era ação de indivíduos, é o meu vizinho, é aquele cara sem moral, é aquela pessoa que não foi bem educada pela mãe. Não era assim que a gente ouvia? Era uma questão de etiqueta, né? ou uma questão moral. O que nós fizemos? A gente foi desde a década de 70, como bem o Juarez, isso bem antes, mas a década de 70 é um ponto de inflexão para o movimento negro contemporâneo, né? Da gente agudizar esse debate. Então, eu acho que não é um problema de massas, de mobilização das massas, que é algo específico nosso, porque eu também concordo que nós estamos há um tempo com problemas de mobilização. Agora, é necessário que a gente diga que nós, enquanto movimentos negros, fomos para a rua em 2015, em pleno ano em que a Dilma estava sendo espreitada pelos verdes e amarelos. Nós tivemos a coragem de ir para Brasília, fazer uma marcha das mulheres negras e dizer para a Dilma: nós não estamos com os verdes e amarelos, mas nós estamos aqui para dizer que nós não queremos também esse modelo de desenvolvimento. Nós tivemos coragem. Então, é um movimento que tem coragens em momentos da história que são fundamentais. Nós fomos para a rua para denunciar o racismo policial. Então, eu acho que não se trata apenas de dizer por que a gente não constituiu um movimento massivo, eu acho que manifestações massivas. Eu acho que as respostas estão aí. Uma tentativa, inclusive, de neutralizar a população negra, da gente não tomar a questão racial como uma questão fundamental nossa. Não é isso que o mito da democracia racial tentou fazer com a gente, fez até certo ponto. Então, eu acho que essa é uma questão fundamental, né? Em termos de esperança e de mudança, eu acho que nós estamos mudando, sim. Agora, o fosso racial no Brasil ele é tão grande que todas as mudanças, que não foram poucas, que o movimento negro conseguiu sozinho, né, em termos de mudança socio-racial, desde políticas de cotas, políticas públicas, instaurar, colocar, né, desgastar o mito da democracia racial, as mudanças foram muitas, mas quando a gente olha assim numa grande mulher, parece que é uma gota do oceano, porque o racismo ele é muito abrangente. A gente tem uma estrutura racista desde a escravidão, que nunca as nossas estruturas não mudaram, os poderes eles acabam conformando as práticas racistas. Então, eu acho que eu sou esperançosa, eu tenho esperança, eu acho que muita coisa mudou para melhor, mas as permanências, aquela coisa, né, o passado que não passa no Brasil, é algo que ainda nos aterroriza muito, né? Porque às vezes a sensação que a gente tem é que a gente dá 2 passos para frente e depois 10 para trás, quando a gente tem os assassinatos desses jovens, sem... Eu costumo dizer, né? Quando a gente pega o assassinato das pessoas brancas, né? Do filho da Cissa Guimarães, que foi uma morte estúpida, terrível, de um outro jovem branco. Eu me sensibilizei, não vou dizer que não, mas veja, o problema não é a gente se sensibilizar com a morte de um jovem que tinha... né? O problema é a falta de sensibilização para outros corpos, gente. Se esses corpos que estão morrendo fossem das pessoas brancas de classe média, esse país já viria abaixo. A gente teria manifestações de todo mundo nas orlas, né, das capitais com praia, nas orlas de Copacabana, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Então, eu acho que muito mais do que a gente se questionar, né, essa coisa da falta de aglutinação, é perguntar por que também as outras pessoas não estão conosco, né? Onde estão as outras pessoas que não há? E aí, por isso que eu volto a essa ideia de reconhecimento. Não choram conosco a morte desses corpos, porque eles não nos dizem nada, eles não são humanos. Então, eu acho que a gente tem que passar, e aí, claro, a esperança de que a gente conseguiu dialogar com alguns setores, ter adesão de determinados grupos, mas é preciso mais, é preciso muito mais, e é preciso, de fato, mais coragem por parte das pessoas brancas que se dizem antirracistas no Brasil. Mais ação efetiva. Você está muda, Dina? Certo, Rosane. Nosso tempo está acabando aqui, mas a gente estava conversando antes de começar, eu queria também lembrar de uma
frase que você falou, né, de algumas palavras, que é o perigo, né, do esvaziamento político, né, dessa palavra antirracista. E assim, queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu acho importante, depois que a Angela Davis falou, né, que numa sociedade racista não basta ser contra o racismo, tem que ser antirracista. Isso aí a gente está vendo muito agora nas lives, nas chamadas de personalidades, né, de atrizes, de atores, de cantores, sobre a importância de ser antirracista. Mas aí o perigo, que eu vejo também, é de ter esse esvaziamento político. E aí, como várias outras categorias que o movimento negro, nos seus avanços, conseguiu fazer grandes denúncias, como a violência policial, nos anos, final de anos 70, anos 90, onde a polícia, né, mais matou, principalmente em São Paulo, o movimento negro com sua força, denunciando a violência policial. Depois passou a ser brutalidade policial. Hoje nós estamos falando de genocídio antinegro, de barbárie, né? Então, assim, a própria mídia, a própria sociedade, o Estado também esvaziam essas palavras para que perca, de fato, o seu sentido real e político, né, da luta e do compromisso. E aí a gente estava falando sobre isso, eu queria que você comentasse um pouquinho, e aí a gente também já vai finalizar, porque tem um horário, né, a live. Não, eu acho assim, também eu não tenho a princípio, o antirracismo é uma palavra forte, mas eu dizia para o Juarez é que a minha preocupação, e a Toni Morrison diz isso, quando a nossa inteligência vira palavra de ordem. E as palavras de ordem, elas são esvaziadas quando todo mundo as adota sem medir a consequência do que está dizendo. Que aí eu acho que é o que está acontecendo com o antirracismo. Pessoas brancas colocando, subindo as suas hashtags, sou racista. E aí eu dizia para o Juarez, eu falei, é muito difícil ouvir essas mesmas pessoas que se dizem antirracistas dizerem que combatem o racismo. Que aí não é uma palavra de ordem, isso é um imperativo político, ético, que exige que você faça alguma coisa. E o antirracismo, necessariamente não. Né? Eu concordo com a Angela Davis, eu entendi o que ela quis dizer, mas eu acho que é isso. Quando a gente está no mercado, a indústria das redes sociais, como é que se trava a luta política na rede social? É pelo meme e pela palavra de ordem. E aí eu acho que se a gente não tomar cuidado, né, repito, não que tenhamos que ser contra a expressão antirracista, né, eu mesma utilizo muito, mas a gente não pode fazer dela o fim de tudo, ser antirracista, porque não basta apenas eu ser contra o racismo, eu tenho que ser antirracista. Aí eu venho dizendo, dê mais uma volta no parafuso, combata o racismo. Porque a expressão combater o racismo até hoje não virou palavra de ordem. Porque aí exige que eu me dispa e aí realmente eu vejo os meus privilégios. Né? Então eu acho que a gente está num momento em que, inclusive, a gente tem que pensar como é que as nossas inteligências, as nossas propostas políticas não sejam reduzidas a bordões, a palavras de ordem que caiam bem nas redes sociais, nos Facebooks e no Instagram da vida. Né? Porque tem coisa, eu me lembro muito do debate, eu não gosto, por exemplo, do termo promoção da igualdade racial. Para mim, promoção da igualdade racial é o termo leve do Estado brasileiro, da institucionalidade brasileira, para dizer que está fazendo alguma coisa para a população negra, para não fazer nada. Eu lembro que teve uma briga na época, por que não Secretaria de Combate ao Racismo? Não, é muito forte. E as secretarias começaram assim, eu acho que aqui em São Paulo começou assim, no Montoro, não foi, Juarez? Havia essa coisa do combate ao racismo. Aí a gente vai plastificando as palavras, o combate ao racismo não pode. Todas as secretarias municipais, elas não têm combate ao racismo, elas promovem a igualdade racial. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado quando as palavras elas se tornam mais palatáveis. Por que tornar tudo mais doce e mais palatável? Né? Eu acho que essa é a minha provocação. Que é extremamente importante nesse momento. Bom, eu gostaria então, gente, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Não tem mais perguntas. Eu gostaria então de que vocês fizessem as suas palavras finais. Agradeço já de antemão, mais uma vez, vocês terem aceitado vir aqui trocar sobre isso. E aí eu passo a palavra para vocês fazerem as considerações finais e já vamos fechar a live. Agradeço o pessoal também que está aí acompanhando.
Eu só agradeço estar com vocês, estar do lado do Juarez e o seu lado, Dina, é sempre um momento de aprendizado, de interlocução. E eu aproveito, a gente é esperta que a gente coloca os nossos amigos numa fria publicamente. Então, eu já estou aqui convidando o Juarez para escrever comigo o artigo, porque aí vocês já sabem, né? Se o artigo não saiu, é porque não quis. Então, eu já... Ótimo, que situação, hein? Não pode negar. Vai ser um prazer, vai ser um prazer, vai ser um prazer. Olha aí, já aceitou. Foi também um momento importante, fundamental, viu? É assim que a gente vai colocando os amigos nas frias, que a gente arruma. Então, é isso, gente. Agradecer a escuta, a participação de todas vocês. E aí eu acho que essa live, ela como toda live, mas eu acho que pelo tema, ela nos convoca realmente a reflexão e ação, né? E eu espero que todas e todos que estejam ouvindo, sejam pessoas brancas e negras, tomem esses episódios realmente como ponto de inflexão, uma possibilidade de não retorno às coisas como eram antes. A gente está falando tanto de um pós-pandemia, né? O que vai ser o mundo depois? O Jameson, eu gosto muito dele, que ele diz que nós temos imaginação científica para pensar o fim do mundo quando tem uma tragédia. Como vai ser o fim do mundo? Mas a gente não tem a imaginação política para pensar o fim do capitalismo. Eu acho que a gente está faltando na gente imaginação política para pensar o fim do racismo, para pensar o fim do capitalismo, do patriarcado, né? Então, eu terminaria dessa forma. Eu quero agradecer o convite. Gosto também de estar com pessoas amigas e também nos ajudam a pensar o que a gente tem feito, né? O desafio está aceito, vamos escrever juntos mesmo, fico inteiramente à disposição, vamos ver como a gente faz. Vai ser um prazer para mim, um momento de aprendizado, né? Quero então agradecer e quero terminar invocando um mito de Oxum, que eu acho que ela nos ajuda, esse mito nos ajuda a compreender o que nós estamos vivendo. Em determinado momento, uma sacerdotisa de Oxum levou as crianças para ver o rio, e as crianças falaram: nossa, como esse rio é calmo, como esse rio é lindo, como esse rio tal. Eu falei: esse rio calmo, tranquilo, em cima, embaixo ele está triturando pedras. Eu acho que nós não podemos mais ficar olhando a questão racial no Brasil na sua superfície. Nós precisamos mergulhar, porque nesse triturar, ele tritura vidas, né? Tritura ideias, tritura as iniciativas e ações, e lá também está surgindo uma coisa diferente, uma coisa nova também, uma resposta a isso, né? Uma possibilidade de resposta a isso. E o desafio é que essa classe média branca, democrática, eu gosto muito, a Sueli Carneiro sempre tem dito, que é necessário criar um movimento branco, amplo, antirracista no Brasil, eu concordo com essa ideia dela. Nós vamos convidar a população branca, classe média, a mergulhar conosco, né? Ver o que está sendo triturado lá embaixo. Porque se tem esse processo de destruição de vidas, tem também a geração de uma coisa nova, né? E seria muito complicado não participar disso, né? Eu acho que é um chamamento a se arriscar mais em relação a isso. Agradeço imensamente, foi muito bom ouvi-la. Rosane, é sempre bom estar contigo, Dina, e espero que a gente possa se encontrar em outros momentos aí presencialmente. Certo, eu que agradeço vocês dois e deixo o convite aberto para uma próxima live. E aí a escrita também, o artigo, temos também o nosso boletim no IBCCRIM. Agradeço em nome da presidenta Eleonora Nassif também a presença de vocês. E vamos encerrar, então, por aqui com essa super aula que nós tivemos hoje. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Abraço e beijo. Obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima.